Os livros que eu vou apresentar aqui hoje não estão em nenhuma lista dos 10 mais vendidos. Eles provavelmente também não estão em nenhuma lista dos 10 livros mais importantes sobre este ou aquele assunto. Nenhum deles é um best-seller. Talvez um tenha sido um best-seller há 50 anos atrás. Nenhum dos autores é realmente famoso, pelo menos não no Brasil. Você não vai ver esses livros nos aeroportos, nas vitrines das grandes livrarias, nem em posts do Instagram. Mas são livros que todo mundo interessado em filosofia, psicologia e ciência política deveria conhecer. São obras que estão fora do radar, fora do mainstream, mas que são absolutamente essenciais para quem quer ter uma formação realmente sólida em uma dessas áreas. São 8 livros sobre assuntos completamente diversos. São livros sobre conservadorismo, semiótica, metafísica, gnosticismo moderno, totalitarismo, política, enfim, uma série de assuntos diversos, mas que, juntos, de certa maneira, todos eles respondem às perplexidades da vida moderna. E acontece também que eu consegui colocar todos esses livros na promoção de Natal lá da minha livraria, livrariadogrimaldo.com.br. Então já vou avisando que todos eles estão em promoção, o link de cada um deles vai estar aqui na descrição e você pode aproveitar. Se você não aproveitou lá a minha Black Friday, você pode aproveitar a promoção de Natal para conseguir comprar os livros aí para você ler agora, final de ano, férias, começo de janeiro, durante o carnaval, já ir preparando a sua biblioteca. Bom, e o primeiro livro é um livro sobre livros. Não é um livro clássico, não é um livro fundamental para nenhuma área, ele é apenas uma introdução ao pensamento conservador, escrito de uma maneira muito didática, justamente para quem não tem hábito de leitura, para quem não está acostumado a ler filosofia política, para aquele leitor curioso que quer começar a entender, afinal de contas, o que é esse tal de conservadorismo que todo mundo fala. O livro é este aqui, do Benjamin Wicker. 10 livros que todo conservador deveria ler, e tem um subtítulo curioso, mais 4 imperdíveis e um impostor. Vou pôr a fotinha aqui na tela para ficar mais fácil. O que o Wicker faz aqui? Ele não faz simplesmente uma resenha de 10 obras. O que ele faz é extrair dessas 10 obras, e depois das outras 4, certos princípios perenes que, de certa maneira, compõem o pensamento conservador. É como se ele colocasse esses livros em diálogo, né, na formação de uma tradição de pensamento político no Ocidente. E ele divide o livro em 4 partes. Na primeira, ele está tentando encontrar o que é o verdadeiro conservadorismo. E para isso ele vai voltar, né, ou comentar 4 livros aqui, que são 4 livros que eu realmente adoro e que eu acredito que todos eles devem ter lá na minha livraria. O primeiro é A Política de Aristóteles. O segundo é a Ortodoxia do Chesterton. O terceiro é a Nova Ciência da Política do Eric Feiglin, que eu vou falar neste vídeo sobre esse livro daqui a pouco. E o quarto é a Abolição do Homem, do C.S. Lewis. A segunda parte do livro, ele discute autores que são fundamentais para a formação do regime republicano americano, da República e da Democracia americana. E eu acredito que essa discussão é importante para nós hoje, já que o sistema brasileiro, a Constituição de 88, nossas instituições, etc., está tudo em frangalhos, tudo isso acabou, né? Nós vivemos uma espécie assim, de teatro provisório, mas certamente uma hora essa porcaria toda institucional brasileira vai cair. E as pessoas precisam estar intelectualmente preparadas, pelo menos minimamente, para as discussões que certamente começarão a haver a respeito da nova composição institucional brasileira. O primeiro livro é o livro do Burke, Reflexões sobre a Revolução em França, o clássico Democracia na América, do Tocqueville, os documentos federalistas, sobretudo do Hamilton e do James Madison, e os papéis antifederalistas, que de certa maneira faz o contraponto à discussão. Acabou levando a Constituição Americana, Bill of Rights, e, enfim, todo aquele legado que nós conhecemos e invejamos hoje dos Estados Unidos. E a terceira parte é uma espécie de introdução a questões econômicas que são relevantes para o pensamento conservador. E aqui ele discute 2 livros. O primeiro é O Estado Servil, do Hilaire Belloc, e o 10º, ou o segundo livro dessa parte, é O Caminho da Servidão, do Hayek. São autores que têm uma visão completamente diferente um do outro, mas que ambos estão preocupados
com as consequências morais, psicológicas e, obviamente, também econômicas do socialismo e também do agigantamento do Estado, ou aquilo que o Belloc chama de Estado Servil. E depois ele passa para uma quarta parte, em que ele vai apresentar mais alguns livros que ele acha também fundamental, e ele chama essa parte de História Conservadora e as Histórias Conservadoras. Na verdade, o que ele faz aqui é usar a literatura e as narrativas para mostrar como as histórias formam a nossa imaginação moral e política. Por isso ele seleciona A Tempestade de Shakespeare, Razão e Sensibilidade de Jane Austen, O Senhor dos Anéis e a Bíblia de Jerusalém, e aí a Bíblia não aqui nos seus aspectos propriamente teológicos, mas nos seus aspectos, vamos dizer assim, literários, nos seus aspectos mitopoéticos, como ela formou o imaginário ocidental. E por fim, O Grande Impostor, que talvez isso acabe até decepcionando alguns seguidores aqui do canal, é A Revolta de Atlas, da Ayn Rand, que, embora seja um livro muito popular entre conservadores e liberais, sobretudo canos, mas aqui no Brasil também a Ayn Rand faz muito sucesso, é um livro que, pelo seu exacerbado individualismo e pelo seu ateísmo militante, né, pelo menos da autora, acaba contradizendo certos fundamentos essenciais do conservadorismo clássico. O importante aqui é que esse livro ele não é uma peça de propaganda política do pensamento conservador, mas é uma espécie de reflexão a respeito das raízes do conservadorismo e as ideias principais que o formam. Então, se você quer começar a entender o que é conservadorismo, para além das discussões de rede social, daquelas discussões no Twitter que limitam o conservadorismo ao fato de você apoiar este ou aquele candidato, esta ou aquela pessoa, e não a fidelidade a certos princípios e visão de mundo, sobretudo a respeito da natureza humana e da natureza do cosmos, este é o livro que você precisa, para começar, de fato, a entender que conservadorismo não é torcida, não é espírito de galera, é uma tradição filosófica fundamentada ao longo de toda a história do Ocidente, que você pode começar a entender por este livro aqui. E o segundo livro é um lançamento fresquinho, recente, acabou de sair pela editora Quirion, que é o clássico do Mortimer Adler, Aristóteles para Todos. Uma introdução simples a um pensamento complexo. E se você prestou atenção na resenha anterior, você vai perceber que o Wicker começou justamente com um livro de Aristóteles. E isso não é coincidência. O Aristóteles ele é a fundação, ele é a base para o pensamento, para qualquer pensamento, vamos dizer assim, saudável que as pessoas possam ter. E nesse livrinho aqui o Adler consegue fazer praticamente o impossível. Ele pega um filósofo que viveu há 2.400 anos atrás, cujas obras originais são densas, técnicas, difíceis de ler, e torna o pensamento aristotélico completamente acessível e sem perder a sua profundidade. O livro está organizado de uma maneira bastante curiosa. Ao invés da divisão tradicional que a gente encontra em certos manuais de Aristóteles, que é dividir o pensamento dele de acordo com as obras, começa com o órgão, depois a ética, depois a política, depois a física, depois a metafísica e depois os outros tratados menores, o que ele faz aqui é dividir segundo uma antropologia. Ele diz que existem 3 dimensões básicas da vida, segundo Aristóteles, que é o fazer, o agir e o conhecer. E essas 3 dimensões, elas abrangem praticamente tudo que é humano. E é assim que ele divide o livro. Ele diz que o fazer é a dimensão produtiva da vida. E aqui entramos no mundo das artes, das técnicas e da criação das coisas. E o fundamental para Aristóteles aqui é que o fazer não é apenas manipular a matéria, mas é impor uma forma inteligível sobre a matéria. É nessa dimensão do fazer que nós transformamos o mundo ao nosso redor. E é justamente aqui que você vai começar a compreender os primeiros conceitos importantes de física e de metafísica de Aristóteles, como forma e matéria. A segunda dimensão, e a segunda parte também, é a dimensão do agir, que é justamente onde está o coração da filosofia prática de Aristóteles. É a ética e a política. E aqui não se trata mais de fazer coisas externas, de construir objetos ou de aprender técnicas, mas de formar o próprio caráter, de viver bem
de alcançar a felicidade e de se relacionar com as outras pessoas. E o Adler mostra como, para Aristóteles, tanto a ética quanto a política estão intrinsecamente conectadas, porque nós não conseguimos nos tornar virtuosos, portanto felizes, de maneira isolada, apenas em comunidade. A terceira parte, talvez a mais importante, é justamente o conhecer. E a terceira parte, provavelmente a mais importante do livro, é a dimensão do conhecer, a dimensão contemplativa, onde entramos na metafísica, na lógica e na teoria do conhecimento. E é aqui que ele vai abordar questões sobre como conhecemos a verdade, o que é o ser, qual é a natureza da alma. E o Adler consegue desmistificar esses temas, mostrando que eles não são só abstrações inúteis, mas são o fundamento para qualquer pensamento sério a respeito da realidade. Então, ele consegue trazer nesse livrinho, relativamente curto e bastante simples de ler, afinal é Aristóteles para todos mesmo, uma visão integrada do ser humano que contrasta de maneira bastante radical com a fragmentação moderna da visão do homem. Se você quer uma ótima introdução ao pensamento clássico, à filosofia clássica, comece com esse livrinho aqui, Aristóteles para Todos, que você não vai se arrepender. Agora, se você é acostumado já a ler textos filosóficos, gosta de encarar altas filosofias, é um leitor experiente, gosta de metafísica e filosofia braba, você vai adorar este livro aqui do Félix Raveisson, Testamento Filosófico Seguido do Hábito, que acabou de ser publicado pela Vida Editorial. Quem é aluno do professor Olavo de Carvalho ou o acompanha, deve se lembrar das aulas do Koff lá no começo, ele comentando este texto, o do hábito, o segundo texto aqui desta coletânea, deste livro, e dizendo que o Félix Raveisson é um dos seus filósofos favoritos, né, dos seus autores favoritos, e dizendo que este texto aqui, né, o do hábito, que deve ter umas 30 páginas, acho que aqui tem 36 páginas, é uma obra-prima da filosofia moderna dos últimos 3 séculos. Esse entusiasmo do Olavo com Félix Raveisson chega a ser impressionante, porque não é um filósofo muito conhecido, na verdade é um filósofo bastante desconhecido, mesmo na França ele foi um pouco colocado de lado, embora tenha influenciado muita gente depois. Mas o Olavo chega a dizer que 7 páginas do Raveisson tem a densidade filosófica de 50 páginas de um Kant ou de um Heidegger. E o Olavo vai dizer que esse texto aqui é o exemplo perfeito de como se faz filosofia. E o que o Raveisson faz é realmente extraordinário. Ele pega um fenômeno mais cotidiano possível, que é justamente o hábito, e mostra que ele é uma espécie assim, de lei fundamental do ser. Toda vez que você faz algo habitualmente, quando você escova os seus dentes, né, no automático, quando você dirige um carro sem nem pensar no que está fazendo, ou quando um pianista toca uma composição sem ter que ficar pensando nas notas, ou sequer se lembrar da partitura ali só no automático, ou quando um homem virtuoso age bem, age de maneira corajosa, age de maneira magnânima, tudo isso revela a mesma realidade metafísica, a tendência de todo ser a se preservar no ato que constitui a sua existência. Isso pode soar muito complicado, mas o Raveisson consegue explicar tudo de maneira muito clara e progressiva. Ele começa explicando que lá no reino orgânico, né, no mundo dos minerais, por exemplo, dos cristais, das reações químicas, das pedras, não há hábito porque não tem propriamente individualidade real nem intencionalidade. Você pode jogar uma pedra 1000 vezes para cima que ela não vai aprender a voar pela simples repetição do movimento. Mas quando surge a vida, então já no reino orgânico, aí surge o hábito, seja nas plantas, nos animais ou nos homens. E é aqui que ele começa a destacar essa dupla face, esse caráter ambíguo do hábito. Primeira coisa é que o hábito tem um caráter, vamos dizer assim, descendente. Descendente como? Ele sai, assim, desce da nossa liberdade reflexiva, ou seja, da nossa vontade deliberada, dos nossos atos deliberados, para o automatismo mais mecânico. Por exemplo, quando você está aprendendo a dirigir, você pensa em tudo. Tem que pisar na embreagem, tem que trocar de marcha, tem que, com o mesmo pé, acelerar, pisar no freio, e aí a hora que eu vou sair, eu piso na embreagem, aí eu tenho que soltar a embreagem devagar, ao mesmo tempo que vou
acelerando devagar para o carro não morrer, aí eu tenho que dar seta, eu tenho que olhar para o semáforo, eu tenho que olhar para a placa de trânsito, eu tenho que olhar se ninguém vai cruzar a rua. Você tem que prestar atenção num monte de coisas super complicadas. E ainda lembrar do caminho para voltar para casa. Mas com o tempo, com a prática, tudo isso vai se automatizando, se torna apenas movimentos reflexos condicionados. Você entra num carro, sai de casa, chega no seu trabalho e você sequer lembra do caminho, você nem sabe como chegou lá, você simplesmente chegou, você não lembra nada que aconteceu durante o trânsito, você não lembra nem de ter trocado de marcha, nem de ter acelerado, você não lembra de praticamente nada, porque está tudo no automático. Mas ele tem um outro caráter, que é um caráter, vamos dizer assim, ascendente, que sai, vamos dizer assim, da prisão dos atos mecânicos e nos liberta, nos aperfeiçoa, nos torna mestres da ação. Em que sentido? Então, na mesma medida em que o hábito é o condicionamento de atos deliberados pela vontade, à medida em que esses atos são condicionados, se tornam mecânicos e refletidos, nós podemos ascender. De que modo? Quando a gente está dirigindo e a gente não precisa mais pensar em trocar de marcha, em pisar no freio, em parar no semáforo vermelho, etc. Tudo isso aí já se tornou habitual, né, mecânico e refletido. Isso libera a nossa consciência, a nossa capacidade criativa, a nossa mente para pensar em outras coisas, para tomar consciência de outras coisas. Quando um pianista já tornou habitual a execução de uma peça, ou a execução de determinados passos musicais, de determinados padrões de notas, escalas, e ele não tem que mais que pensar no esforço manual de combinar as notas, já sai tudo assim automaticamente. Isso o libera para ser ainda mais criativo, porque agora ele não precisa mais ter aquele esforço, ele pensa e consegue executar e ele consegue fazer novas combinatórias. A mente dele, vamos dizer assim, está liberada daquela atenção que agora é executada, vamos dizer assim, apenas pelo corpo ou pela natureza, ou como diria Aristóteles, por a nossa segunda natureza, porque o hábito acaba se tornando isso, a nossa segunda natureza. E como o próprio Olavo chama a atenção, ele consegue fazer isso conectando, por meio da análise do hábito, vários níveis diferentes da vida humana. Ele analisa a questão do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista mítico, do ponto de vista psicológico, moral, teológico, enfim, ele navega de alto a baixo do pensamento humano em apenas 30 páginas. É um livrinho que exige uma leitura mais lenta, mais atenta, mas que te dá uma experiência em primeira mão do que é um filósofo filosofando de verdade na sua frente. E o quarto livro é esse que está na fotinha aqui, que é Um Momo Chamado Desejo, do Jean-Michel Uguilian, publicado também pela Vide Editorial. E eu não vou conseguir mostrar além da fotinha, porque o meu exemplar desapareceu no meio dessa biblioteca. Eu revirei isso aqui hoje e não conseguia achar. O Uguilian, ele é um psiquiatra, um neurocientista e um professor de psicopatologia na Universidade de Sorbonne, e é um colaborador muito próximo do René Girard, que é talvez o antropólogo e o cientista social mais importante das últimas décadas. E esse livro é a aplicação sistemática de uma importante teoria do René Girard, a teoria do desejo mimético, ao campo da psicologia clínica. E a tese central do Urgulian é a seguinte: você não sabe o que você deseja. Os seus desejos não são originalmente seus. Você deseja o que os outros desejam porque você imita o desejo deles. E isso tudo geralmente sem perceber. Nós somos todos marionetes, ou, como ele diz no título do livro, momos do desejo alheio. E aqui ele propõe uma psicologia bastante nova que ele chama de psicologia interindividual. Para ele, o eu não é uma substância fixa, autônoma, como uma mônada, e que existe antes de existir os desejos. Pelo contrário, para ele, o desejo é o que cria o eu. E como o desejo ele é mimético, ou seja, ele é copiado dos outros, o eu é fundamentalmente social, relacional, interindividual. Pensa assim, uma criança, quando ela nasce, ela não sabe o que quer. Ela gradualmente aprende a desejar junto com os adultos. Ela observa os adultos, ela imita os seus gestos, as suas palavras, e vai gradualmente também imitando os seus desejos. Quando a mãe olha para um objeto ou pega um objeto, a criança também quer aquele objeto, ela também deseja aquele objeto, mas não porque o objeto tenha um valor intrínseco, mas porque o modelo, que é a mãe, também o deseja. Mas isso na infância não há nenhum problema, na verdade isso faz parte da infância de todo mundo. O problema é quando dois adultos começam
a imitar o desejo um do outro pelo mesmo objeto, que é quando eles entram em rivalidade mimética. Então, aquele que era um modelo, como a mãe para uma criança, deixa de ser um modelo e se torna um rival. E o discípulo, aquele que aprende o desejo, ele vira um competidor. E o Urgulian, ele vai analisar uma série de fenômenos como a histeria, a possessão, a hipnose, a feitiçaria, mostrando como tudo isso são manifestações extremas desse mecanismo mimético. A histeria imita sintomas, a possessão imita comportamentos atribuídos ao diabo, a hipnose imita as sugestões do hipnólogo, e uma série desses estados que são considerados doenças mentais não são doenças orgânicas, são fenômenos relacionais e interindividuais. E é justamente aqui que ele rompe com Freud, com praticamente toda a tradição psicanalítica. Ele rejeita essa ideia de inconsciente. Não existe para o Urgulian uma espécie assim de câmara escura na mente, onde residem os traumas, as repressões, as pulsões, os complexos. O que existe é o que ele chama de méconnaissance, que é o não reconhecimento, uma falha em perceber e admitir a natureza mimética dos nossos desejos. E ele faz uma proposta bastante ousada. Ele diz que, como Newton descobriu que a gravidade universal explica desde a queda de uma maçã até a órbita dos planetas, a mímese universal explicaria desde o aprendizado infantil até fenômenos complexos como a histeria. Então, a mímese seria uma força de atração entre os seres humanos tão fundamental quanto a gravidade é para a física. E sem ela, sem a imitação, não haveria sociedade, linguagem, cultura, religião, arte, nada. Mas é essa mesma força que nos une que também nos separa, que gera a rivalidade, o conflito e a violência. E isso tem um impacto radical naquilo que nós entendemos como psicoterapia, que para o Urgulian não se trata mais de acessar uma espécie de inconsciente ou de resolver complexos, mas de reconhecer a natureza mimética dos nossos desejos e de perceber como nós estamos todos emaranhados assim numa teia de imitação mútua. É um livro bastante denso e bastante desafiador também, porque ele coloca em xeque crenças que estão enraizadas na cosmovisão e no pensamento moderno, sobretudo a respeito daquilo que a gente entende por eu, do que é o desejo, do que são problemas psicológicos, traumas, enfim, né, toda essa tradição psicanalítica que faz parte da cultura pop na qual nós estamos todos aí mergulhados. A grande coisa é que para ele nós não somos escravos de um inconsciente misterioso, mas participamos todos de processos relacionais que podemos aprender e reconhecer e também evitar os seus efeitos negativos. Então, se você quer entender de psicologia muito além de Freud, quer uma opção que não seja só mais do mesmo, que não seja Jung, Lacan, Adler, esse aqui é o livro para você. E o próximo livro, que também é um lançamento recente da Vídeo Editorial, é fundamental para entender o pensamento do filósofo político mais importante do século XX. Eu estou falando do Reflexões Autobiográficas do Eric Voegelin. Voegelin é um daqueles pensadores sobre os quais muito se fala e pouco se lê. Ele nasceu em 1901 na Alemanha, ele testemunhou de perto a ascensão do nazismo, foi perseguido, teve que fugir da Alemanha, primeiro para alguns países na Europa, depois para os Estados Unidos, e ele dedicou sua vida a entender como civilizações inteiras podem enlouquecer. E esse livro é especial porque ele não é apenas uma autobiografia, é o Eric Voegelin contando a sua própria trajetória intelectual e, através dela, apresentando os conceitos centrais do seu pensamento. É indiscutivelmente a melhor porta de entrada para quem quer começar a ler e entender o Eric Voegelin sem naufragar nas suas obras gigantescas e muito mais complexas, como, por exemplo, o Ordem e História. Eric Voegelin é um filósofo de muitos interesses e o escopo da sua filosofia é muito grande, mas sempre existe uma pergunta ou um interesse que perpassa ou está no fundo de praticamente tudo que ele fez, desde a sua filosofia política até a sua filosofia da consciência, que é o seguinte: como é possível que pessoas cultas, educadas, inteligentes caiam em movimentos totalitários? Como que a Alemanha de Goethe e de Beethoven se transformou na Alemanha de Hitler? Como que a Rússia de Dostoiévski, de Tolstói, se transformou na Rússia de Stalin? E ele tem uma resposta para isso, na qual ele trabalhou ao longo de toda a vida, né? Ele foi mudando, vamos dizer assim, sutilezas dessa resposta,
mas ele nunca a abandonou completamente, que é o gnosticismo moderno. Um dos grandes méritos do Eric Feiglin foi mostrar que ideologias totalitárias modernas, como o nazismo, o comunismo, o progressismo e até o liberalismo, são formas secularizadas de uma heresia milenar chamada gnosticismo. O gnóstico é o sujeito que acredita que o mundo é fundamentalmente mau, que foi criado por um deus inferior ou um deus maligno, mas ele também acredita que é possível imanentizar o escatom, ou seja, trazer o paraíso celeste para a Terra por meio da ação política violenta. O nazista quer lá criar o Reich de 1000 anos e o comunista quer instaurar o paraíso proletário. Ambos propõem uma transfiguração total da realidade por meio do controle político. E ambos exigem o sacrifício de milhões de pessoas em nome da salvação terrestre ou dessa utopia vindoura. E nesse livro aqui, o Eric Feiglin ele conta como ele descobriu isso. Ele estava em Viena quando os nazistas tomaram o poder na Alemanha e ele começou a estudar literatura nazista seriamente, não como caricatura de uns grosseirões, mas levando o que eles diziam a sério. E ele percebeu muito rápido que aquilo não era apenas política. Aquilo era uma nova religião, uma religião política de fato, uma tentativa de substituir o cristianismo por uma nova fé salvífica. Mas o insight do Eric Feiglin vai muito além da crítica política. Ele desenvolve uma filosofia da consciência radicalmente nova. Talvez não tão nova assim, mas soa como uma grande novidade para a modernidade. A consciência humana, para o Eric Feiglin, ela não é uma substância fechada em si mesma. A consciência ela é uma abertura, ela é uma tensão em direção ao fundamento divino da realidade. E o ser humano, pela sua própria constituição, ele está aberto ao transcendente, a Deus, à verdade, à bondade, ao bem. E é justamente essa abertura transcendente que nos permite participar da ordem do ser. E é justamente essa participação na ordem do ser, por meio dessa abertura ao transcendente que estavam assim instalada na natureza humana, que nós geramos os símbolos, que são mitos, filosofias, teologias, narrativas, inclusive formas de representação política, através dos quais nós articulamos a nossa experiência aqui na realidade. Ou seja, é através da experiência do transcendente que nós criamos os símbolos, a linguagem e a tecnologia para a organização da ordem terrestre, para a organização política. Mas o gnosticismo ele fecha essa abertura, porque ele declara que o Deus está morto, que não há transcendência coisa alguma e que o homem é o criador absoluto do sentido. E é por isso que o gnosticismo propõe, então, imanentizar, ou seja, trazer para dentro do mundo, tornar imanente aquilo que só pode ser transcendente. A salvação, a perfeição, o escatom, as coisas últimas. E para Eric Feiglin, essa pretensão ela não é só filosoficamente falsa, ela é existencialmente destrutiva. Porque quando o homem se fecha ao transcendente e tenta se colocar no lugar de Deus, ele se torna necessariamente o diabo. E a promessa do paraíso terrestre se transforma no inferno terrestre. O livro ele é autobiográfico, mas cada capítulo dele é uma verdadeira aula. Feiglin conta como começou estudando direito, depois filosofia, depois toda a influência que recebeu de Max Weber, conta como descobriu Platão e Aristóteles, não como autores clássicos mortos do passado, mas como filósofos vivos que haviam compreendido a estrutura da consciência humana muito melhor do que os modernos. Ele narra a sua fuga da Áustria, literalmente assim na última hora, com a Gestapo já batendo na porta da sua casa, a sua chegada nos Estados Unidos, o desenvolvimento da sua grande obra sobre ordem e história, e tudo isso aí sem autopiedade, sem dramatização, sem ficar se vitimizando, mas com uma clareza analítica impressionante. E o Feiglin ele não se limita apenas assim à crítica do mundo moderno. Ele oferece uma alternativa positiva, que é a capacidade que cada um tem de recuperar essa capacidade de experiência da realidade em sua plenitude, incluindo a sua dimensão transcendente. E isso não quer dizer que ele propõe um regresso ao passado, aos filósofos antigos, à religião do passado. Isso significa uma espécie assim, de amadurecimento, uma recuperação da sanidade perdida. Então, para entender o século XX, as suas catástrofes, as suas desilusões, o niilismo reinante, o Eric Feiglin é um autor fundamental. E ele é fundamental também para entender o século XXI, com
esses novos gnosticismos, como a ideologia woke, a ideologia de gênero, o feminismo, o transhumanismo, essas utopias tecnocráticas que temos visto agora nos últimos anos com a ascensão das inteligências artificiais. O Eric Feiglin nos ajuda a compreender tudo isso. Não é um livro exatamente denso, é uma longa conversa com o Eric Feiglin, mas que ele dá um panorama geral da sua filosofia, desde o seu surgimento até a sua fase mais madura. É um livro de filosofia, mas ele é muito concreto, baseado na vida de um sujeito. Ele mostra como é a filosofia encarnada realmente, concretamente na vida de um filósofo. E é a melhor introdução ao pensamento de um gigante da filosofia do século XX que eu recomendo. E já que estamos falando de Eric Feiglin, eu não posso deixar de recomendar outro livro dele, que esse também acabou de sair pela Vídeo Editorial, que é A Nova Ciência da Política, uma introdução. Então, se as reflexões autobiográficas são a porta de entrada ao pensamento do Feiglin, isso aqui é o núcleo duro, pelo menos da primeira fase da sua filosofia, mas que, de certa maneira, dialoga com todo o resto do seu pensamento, com toda a sua vida. Isso aqui, vamos dizer assim, é o start. Ele, obviamente, publicou obras antes dessa aqui, mas essa aqui é o seu turning point, é onde tudo começa a mudar no pensamento do Eric Feiglin. E é aqui que ele vai apresentar de uma maneira completamente assim devastadora a sua crítica da ciência política contemporânea, ou pelo menos contemporânea na época que ele escreveu, e a sua visão sobre a natureza da ordem política e as causas da desordem moderna. E o título é curioso, porque ele chama Nova Ciência da Política, mas na verdade ela não é tão nova assim, porque ele vai recuperar a ciência política feita sobretudo por Platão e Aristóteles. Mas o que ele está dizendo é que a ciência política moderna, aquela que se limita a estudar instituições, partidos, constituição, comportamento eleitoral, comportamento político, ela perdeu completamente o rumo. Porque ela só estuda, vamos dizer assim, sintomas, ela não estuda as verdadeiras causas da doença da modernidade. E a tese central do Feiglin aqui é que toda ordem política é a representação de uma ordem cósmica. Porque, como eu expliquei na resenha do livro anterior, as sociedades elas não são apenas arranjos práticos de poder, elas são tentativas de articular simbolicamente a experiência da sua participação na realidade como um todo, incluindo aí a experiência do divino e do transcendente. Ele mostra que nas sociedades arcaicas, por exemplo, a representação política ela era cosmológica. O rei representava o Deus na terra, o império refletia a ordem celeste, o faraó era o filho do sol. E havia uma continuidade clara entre céu e terra, entre ordem divina e ordem humana. Mas com Israel e os profetas surge uma verdadeira ruptura nesse esquema, porque o Deus de Israel ele transcende absolutamente o mundo e deixa de haver uma continuidade entre a ordem divina e a ordem humana. E a ordem política ela deixa de poder se legitimar diretamente como um reflexo do cosmos. E isso gera uma tensão permanente entre o transcendente e o imanente. E essa tensão vai ser radicalizada pelo cristianismo. Cristo é o Deus encarnado, mas o seu reino não é desse mundo. A igreja, ela vive na história, ela caminha na história, mas ela aponta para além da história. E o cristão é aquele sujeito que, como bem disse Santo Agostinho, ele está simultaneamente caminhando na cidade de Deus e na cidade do homem, mas essas duas cidades nunca se confundem. E para o Eric Feiglin, essa tensão é estruturalmente irresolvível. E manter essa tensão é o que constitui a saúde da consciência humana, porque o homem está no mundo, mas ele não se reduz ao mundo. Ele participa do transcendente, mas ele não pode possuí-lo de maneira completa. E é aqui que entra o conceito mais importante do livro, que é justamente o gnosticismo. O gnóstico é o sujeito que não suporta essa tensão, ele quer resolver de maneira definitiva essa ambiguidade da existência humana. E aí a solução gnóstica é justamente imanentizar o eschaton, é trazer a salvação final, o paraíso, a perfeição, tudo para dentro da história. E ele vai mostrar como a modernidade é dominada por movimentos gnósticos secularizados. O progressismo iluminista, o positivismo, o marxismo, o nazismo, todos prometem a transfiguração total da realidade através da ação humana na história. E todos querem acabar com essa tensão constitutiva da existência humana. E aí, armado de uma erudição que eu acho assim monstruosa, né, ele demonstra
que essas ideologias modernas, elas não são novas, assim, não são grandes novidades, elas são reedições das heresias gnósticas dos primeiros séculos cristãos. E é justamente um religioso, o Joaquim de Flora, lá no século XII, com a sua profecia da Terceira Era, que inaugura o gnosticismo moderno. E aí depois vem a sua descendência, né, com Comte, Hegel, Marx, cada um prometendo que a história está prestes a alcançar o seu estágio final, sua culminação paradisíaca. O problema desse troço é que não é puramente exercício intelectual, ele é existencialmente destrutivo. Porque quando você promete um paraíso na Terra, quando se declara que a salvação virá através da política, você invariavelmente justifica qualquer violência em nome dessa salvação, desse fim último. E milhões podem ser sacrificados porque a história exige. É aí que o revolucionário gnóstico, ele se imagina como uma espécie assim de criador de uma nova realidade, de uma nova humanidade. E para criar o novo é preciso destruir o velho. As ideologias gnósticas revolucionárias, elas são necessariamente violentas e destrutivas. Mas ainda que não seja possível uma cura em massa da doença gnóstica da modernidade, o Feiglin mostra que a recuperação da ordem ainda é possível através da recuperação dessa experiência de transcendência, que não se trata necessariamente de uma regressão religiosa, mas de uma espécie assim de maturidade existencial, que é aceitar essa tensão constitutiva do ser humano sem tentar resolvê-la através assim de uma fantasia gnóstica ou de um processo revolucionário. É um livro bastante denso, não é um livro fácil, mas que recompensa muito quem se dedica a ele. Ele foi escrito assim com a autoridade do sujeito que estudou tudo de Platão e Aristóteles até as ideologias modernas do século XX. Um homem muito erudito, capaz de muitos insights filosóficos e de ideias assim absurdamente brilhantes que ninguém jamais tinha pensado. Eu não preciso nem falar da relevância de um livro desse. Hoje em dia, basta vocês olharem aí para o que está acontecendo no mundo, as ideologias que prometem resolver todos os problemas humanos através da engenharia social, através da computação, através da inteligência artificial, através do transhumanismo. Todo mundo prometendo que nós podemos transcender a nossa própria natureza e anunciando aí uma era de perfeição humana ou pós-humana, como jamais vimos. E já que estamos falando de ideologias totalitárias assassinas, o próximo livro é um livro que eu adoro e que também acabou de sair pela Vida Editorial, que é o Esquerdismo Revisitado, de Sade e Marx a Hitler e Pol Pot, do Eric von Kenuelt-Ledin, ou Eric Ledin para os íntimos. O Eric Ledin é um desses sujeitos muito únicos, vamos dizer assim, muito singular e peculiar. Ele é um aristocrata católico, austríaco, um poliglota, um sujeito que falava mais de 10 idiomas, que escreveu sobre várias coisas, escreveu sobre catolicismo, escreveu sobre política, escreveu de ciência política, escreveu análises históricas. Tem um romance belíssimo, publicado, aliás, no Brasil pela Sétimo Selo, Moscou, 1979, que é a melhor distopia que eu já li, de deixar assim 1984 no chinelo, de deixar Admirável Mundo no chinelo, não tem para ele. Mas esse livro aqui é também escrito por um sujeito que testemunhou a ascensão do nazismo e do comunismo e que dedica essas 500 páginas para defender uma ideia que até hoje é considerada meio escandalosa. A ideia é o seguinte: o nazismo e o comunismo não são opostos, eles são irmãos gêmeos, ambos são coisa de esquerdista. E o subtítulo já entrega, né, o argumento. A linha vermelha do totalitarismo, ela vai assim desde o Marquês de Sade, lá no século XVIII, passando por Karl Marx, chegando a Hitler e terminando em Pol Pot. Mas todas essas coisas, sobretudo os estados totalitários e assassinos que surgiram no século XX, não são desvios, não são acidentes, eles são consequências lógicas de premissas estabelecidas já lá na Revolução Francesa. Se o Eric Feiglin teorizou a imanentização do escatom no Nova Ciência da Política, o que o Kenneth Ledin faz aqui é descrever precisamente o processo de imanentização, como ele foi acontecendo na história, mais precisamente na história das ideias e na história das formações políticas,
dos últimos 2 séculos. E como é de se esperar, o Ledin mostra que todas essas ideologias que ele analisa aqui, todos esses pensadores, esses líderes políticos, prometem um paraíso na Terra e entregam uma devastação radical da ordem existente. Eles entregam o verdadeiro inferno. A tese central dele aqui é que o esquerdismo é uma espécie de impulso à identidade e contrário à diversidade. É uma obsessão pela igualdade absoluta, pela uniformidade, pelo nivelamento de todas as diferenças. E para ele, essa obsessão ela nasce da inveja e do ressentimento contra tudo aquilo que é superior, que é diferente e que é aristocrático. E o Ledin ele mostra que 1789, ou seja, né, a Revolução Francesa, é o momento fundacional. É ali que nasce a ideia de que se pode refazer completamente a natureza humana e a realidade humana. Porque guilhotinar o rei não é apenas assim trocar de governo, é matar o Deus simbolicamente e colocar o homem no lugar dele como criador de uma nova ordem. Os jacobinos prometeram assim a igualdade absoluta. Os socialistas prometeram o fim da exploração. Os nazistas prometeram o Reich de 1000 anos. Os comunistas prometeram sociedade sem classe. Todos prometem uma transfiguração total e impossível da realidade. E todos exigem violência ilimitada para realizar essa promessa. E a provocação dele, que acaba irritando muita gente, era justamente de que Hitler era de esquerda. O partido, obviamente, se chamava Partido Nacional Socialista. E o programa nazista incluía o controle estatal da economia, assim como praticamente todos os socialistas defendem, o fim das distinções de classe e a mobilização política total da sociedade. A única diferença do comunismo é que os nazistas substituíram classe por raça como critério de identidade coletiva. E ele traça aqui uma espécie assim de genealogia da devastação. Ele começa, né, com o Marquês de Sade, que não é só o pervertido sexual, mas ele é uma espécie de teórico político que pregava a destruição total de toda a ordem moral. Aí ele passa pelos jacobinos da Revolução Francesa, que inventaram o terror como método político, e chega em Marx com sua promessa de fim da história através da ditadura do proletariado. Depois ele continua, né? Lenin estabelece o primeiro estado totalitário da modernidade, Hitler adapta o modelo, substituindo o proletário pela raça ariana, Mao Tse-tung multiplica esse horror na China, e o Pol Pot leva essa lógica ao extremo. Ele tenta voltar ao ano zero, desconstruir completamente a civilização. O livro é denso, é grande, é muito erudito, pode irritar algumas pessoas, porque o Ledin ele não esconde o seu lado, né? Ele não esconde as suas preferências, não é um livro, vamos dizer assim, isento. Esse livro aqui é certamente a melhor história do pensamento e da tradição esquerdista que você vai ler em um único volume. Vale muito a pena, recomendo. É um clássico do pensamento conservador e do pensamento libertário. E o último livro que eu quero falar hoje não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com totalitarismo, com movimentos gnósticos, com nada disso. É uma coisa assim muito mais tranquila, mas também bastante densa e bastante complicada, que é o assunto deste livro aqui. O que distingue o entendimento humano, do John Dewey, que é, segundo o professor Olavo de Carvalho, o maior filósofo do século XXI. John Dewey morreu, se eu não me engano, em 2015, 2017, bastante recente. O professor Olavo passou os últimos anos da vida debruçado sobre a obra do John Dewey, que ele achava um filósofo assim fundamental e gigantesco. Embora, segundo o Olavo, escrevesse muito mal, assim, de uma maneira muito difícil. E é verdade, o John Dewey não faz muita questão de ser agradável na sua escrita, embora ele seja muito claro. Depois que você pega o esquema de ler o John Dewey, você entende assim que a aridez, vamos assim, da leitura que ele faz é justamente para forçar uma certa clareza, né? E ele também é um autor que faz questão de ter um rigor terminológico. Então, depois que você começa a pegar a terminologia do John Dewey, a coisa acaba ficando mais fácil. Mas a leitura não é só difícil, porque o John Dewey escreve desse jeito singular, mas também porque o assunto é um pouco complicadinho.
Bom, o Dilthey a gente pode dizer que ele é uma espécie assim de filósofo tomista. Foi discípulo do Mortimer Adler, que embora o Mortimer Adler tenha ficado muito famoso com o seu livro Como Ler Livros, né, e muito famoso pelo movimento dos Great Books nos Estados Unidos, pela criação da Enciclopédia Britânica, etc. Poucas pessoas se lembram que o Mortimer Adler foi talvez o maior tomista americano, embora ele não fosse católico, ele virou católico com mais de 90 anos de idade, né, mas ele sempre foi um grande filósofo tomista, um divulgador de São Tomás, né, um sujeito que fez algumas teses de São Tomás andarem e que influenciou muita gente. Uma das pessoas que ele influenciou foi o John Dewey, que acabou, vamos dizer assim, se formando com o Adler. E o John Dewey dedicou a sua vida a recuperar uma tradição filosófica esquecida e dar a ela um novo caráter, não só como um historiador que está interessado assim numa peça de museu, mas de trazer uma corrente filosófica que foi abandonada, que é justamente aquela que deveria mais nos interessar aqui no Brasil, que é a filosofia ibérica, sobretudo da escola de Coimbra, né, a filosofia portuguesa, mas mostrar como essa filosofia ela está no centro daquilo que o John Dewey chama de pós-modernidade. É a filosofia que resolve uma série de problemas criados, sobretudo depois de Descartes, pela filosofia moderna, e que pode nos ajudar muito, muito na pós-modernidade. É lógico que John Dewey não é um simples arqueólogo desse negócio, ele é um filósofo de primeira linha, ele reinterpreta toda a tradição tina tardia de um modo muito peculiar, né, trazendo contribuições modernas, sobretudo da biologia moderna, para mostrar que nós perdemos o rumo lá atrás. Ao invés de escolher ficar com a escolástica tardia de Portugal e Espanha, de autores como Pedro da Fonseca, do João de São Tomás e os autores conimbricenses, nós escolhemos ficar com anões intelectuais como René de Descartes. E isso nos trouxe uma série de consequências ruins para a modernidade. Esse não é exatamente o assunto que ele aborda aqui nesse livro, embora ele também trate disso, é o assunto de outros livros, de outras obras suas, inclusive de outros livros que a Vide vai publicar no futuro, mas é importante entender isso para entender do que o John Dewey está falando. E nesse livro aqui, que eu escolhi a publicação desse livro porque, de certa maneira, ele coloca a questão que é fundamental para a filosofia do Dewey, que é a seguinte questão: o que torna o entendimento humano único? A resposta do Dewey não é tão simples. Ele vai dizer que essa nossa capacidade única não é só assim que nós temos algo mais do que os animais. Ele diz que a nossa capacidade de lidar com signos, ou seja, a nossa semiose, para usar o termo que ele usa, é que ultrapassou um limiar qualitativo. E o que ele vai mostrar aqui? Que lá no século XVII, antes de Descartes inaugurar, vamos dizer, a via das ideias, que dominou praticamente a modernidade, existia o desenvolvimento de uma semiótica, ou seja, uma filosofia ou uma ciência dos signos, ou o que ele chama às vezes de a via do signo, que estava sendo desenvolvida por esses filósofos que eu já comentei, né? Esses filósofos portugueses e espanhóis ligados à escola de Coimbra. E esses pensadores, né, os conimbricenses, João de São Tomás, Pedro da Fonseca, eles estavam elaborando uma teoria que, se hoje já é revolucionária, na época deles, então, meu Deus, nem se diga, né, que é a hipótese de que tudo é signo. Ou, se a gente quiser fugir da terminologia do Dewey e usar uma terminologia errada, mas que todo mundo vai entender, é dizer o seguinte: tudo é símbolo. Ou melhor dizendo, todo conhecimento é uma semiose, ou seja, é uma relação triádica entre três elementos. São os três elementos que compõem o signo propriamente dito, que é o sinal, né, aquele que representa um objeto e o seu interpretante. E é justamente nessa definição triádica de símbolo como relação que está a virada da pós-modernidade. Porque olha só, Descartes e os modernos, eles acharam que o problema fundamental da filosofia era explicar como as ideias que estão na nossa mente se relacionam com as coisas que estão no mundo. Eles nunca conseguiram responder de maneira satisfatória a esse problema e eles acabaram criando um abismo entre sujeito e objeto, uma verdadeira cisão entre a mente e o mundo,
que vem torturando a filosofia há 400 anos. Mas os latinos já tinham percebido, ao contrário, que não existem ideias como objetos internos na mente. O que existe é a semiose, que é um processo relacional ou é uma relação em que algo funciona como signo de outra coisa para um interpretante. E essa relação entre esses três elementos, ela não está nem dentro da mente, nem fora no mundo. Ela não é uma coisa, ela é uma relação. E como relação, ela é o próprio tecido da experiência, é ela que torna possível a experiência e aquilo que nós chamamos de realidade. E o Dili mostra que essa capacidade semiótica, ela está presente desde a sensação animal mais básica até o entendimento humano mais abstrato. Em outras obras, mais adiantadas, vamos dizer assim, né, mais maduras do Dili, ele vai dizer que essa capacidade semiótica está presente inclusive nas plantas. Os animais, eles têm uma semiose perceptual, eles constroem o seu Umwelt, que é um mundo objetivo específico de cada espécie, né? Então, por exemplo, as abelhas percebem as flores de um jeito, o morcego de outro, o cachorro de outro. Por exemplo, eu vejo, eu ser humano, né? Eu tenho um aparelho cognitivo, meu Umwelt, que cria o mundo que eu percebo de determinada maneira. Então, eu sei que eu não vejo, né? O ser humano não consegue perceber determinadas frequências de luz, como os cachorros veem algumas que a gente não vê e eles não veem algumas que a gente vê, né? O cachorro provavelmente enxerga tudo em preto e branco, e nós não vemos frequências infravermelhas, por exemplo. Então, o nosso mundo não conta com essa percepção e o mundo do cachorro também não conta com as outras cores, embora nós estejamos todos participando da mesma realidade e vendo os mesmos objetos. O que acontece? Que o ser humano ele é capaz de ultrapassar esse limite, porque a nossa semiose, a nossa relação com os signos, ela não se limita às percepções sensíveis. Nós desenvolvemos a linguagem e com ela uma capacidade de lidar com signos cada vez mais complexos, de operar abstrações de níveis virtualmente limitados. Nós fazemos signos de signos de signos. E nós podemos falar sobre coisas ausentes, imaginárias e impossíveis. Nós podemos refletir sobre os nossos próprios pensamentos. E toda vez que nós falamos, por exemplo, de uma coisa ausente ou de uma coisa imaginária, nós estamos trabalhando semioticamente, nós estamos operando com signos e não como ideias no sentido cartesiano. E o John Dewey vai usar justamente essa noção de signo desenvolvida pelos filósofos da escolástica tardia para dissolver o problema da distinção entre mente e corpo, sujeito-objeto, natureza e cultura, que foi imposto, colocado por René Descartes e acabou contaminando toda a filosofia posterior. Então, o que o John Dewey está fazendo é justamente um esforço de superar o dilema do subjetivismo moderno e do solipsismo cartesiano. Porque, para ele, assim, se tudo é semiose, a relação, a categoria da relação, ela é primordial. Ou seja, não é mais a substância no sentido do realismo filosófico, mas é justamente a categoria da relação, ela que tem a primazia da existência. E se ela que tem a primazia da existência, ou seja, essa relação triádica, todas as dicotomias do início da filosofia moderna acabam caindo por terra. Não é que ele as refuta, é que elas deixam de fazer sentido. Então, o livro ele é denso, ele é rigoroso, mas ele é também bastante claro nos seus objetivos e na sua entrega, né? Então, o Dirac ele dialoga com Aristóteles, com São Tomás, com os latinos tardios, com o Charles Sanders Peirce, com o CBO, com a biologia moderna, com a biosemiótica contemporânea, com uma série de áreas para mostrar que a semiótica ela não é só uma disciplina filosófica, ela é, na verdade, assim, a filosofia do século XXI ou a filosofia pós-moderna. Ela é o paradigma que está substituindo a epistemologia moderna. E eu acredito que o John Dewey é um filósofo inescapável, não tem como evitá-lo. E é o sujeito que deu um impulso novo para a filosofia, porque a filosofia moderna ficou presa num beco sem saída. Na verdade, vários filósofos do século XX encararam essa questão e tentaram resolver esse problema para onde nós fomos empurrados
pela tradição cartesiana. Porque no final, os racionalistas não conseguem explicar como nós conhecemos o mundo externo. Os empiristas não conseguem explicar conceitos abstratos. Os idealistas praticamente negam a realidade. Os materialistas negam a consciência. Ou seja, são só pedaços de coisas e ninguém tem uma visão integral do que é o conhecimento humano. O que existe, na verdade, não são ideias, não é dentro, não é fora da mente, mas é a semiose, é a ação do signo, que é esse processo relacional que constitui simultaneamente o sujeito, o objeto e o mundo. Eu acho esse assunto um dos temas mais interessantes da filosofia. O John Dewey é um autor pouquíssimo conhecido no Brasil. Acho que o primeiro livro que tem dele aqui é um livro que chama O que é Semiótica, Introdução à Semiótica, publicado há muitos anos, já fora de catálogo, ninguém lê. O segundo livro é este aqui, é o que distingue o entendimento humano, mas novos livros do John Dewey virão. Recomendo muito que vocês engajem no estudo desse filósofo, que será muito recompensador. Todos os livros que eu tratei aqui estão em promoção de Natal na minha livraria, livrariadogrimaldo.com.br. Os links estão aqui embaixo, tem outros livros em promoção. Espero que vocês aproveitem e se vocês quiserem que eu fale de algum tema, de livros, né, sobre algum tema, faça sugestões aqui, faça alguma resenha, me avisem, ponham aqui nos comentários que eu vou procurar atendê-los. Ok? Vou ter mais vídeos sobre livros aí nas próximas semanas, falando dessa promoção de Natal. Mas, por enquanto, é só. Um abraço e até mais.